na semana passada, para que serve filosofia? Qual é o intuito? Ela está muito próximo de questões existenciais, questões que diz respeito a nós pensarmos o que é a dor, o que é a insatisfação e o sofrimento da vida, de lidar melhor com as decepções e crises existenciais. Esse é o norte da filosofia. Isso tudo para a gente ter melhor amadurecimento, né, de quem nós podemos nos tornar. Então, o ponto principal da filosofia é o autoconhecimento. Obviamente, dentro da filosofia tem várias áreas, né? Vai pensar ética, política, vai pensar uma palavra mágica para ciências, que é epistemologia, ou seja, o que significa saber? O que significa produção científica? Mas, de todo modo, esses ramos da filosofia, que eu citei agora há pouco, seja ética, política, estética, que estuda a arte, a ciência, ou seja, a epistemologia, mas ela tem um ponto inicial, quando começou lá na Grécia Antiga, que é o autoconhecimento, para a gente melhor lidar com as angústias, com o vazio interior. Porém, antes de existir filosofia, e tudo começou na Grécia Antiga, né, em Atenas, então antes de iniciar esse momento histórico da filosofia, e posteriormente, já séculos depois, tivemos o nascimento da ciência, a ciência como entendemos hoje, né, uma produção de um saber que usa laboratórios, que tem um método, né, um caminho de pesquisa, ou seja, tem metodologias próprias, existem várias especialidades, então a própria área da medicina, que é uma área ampla, que estuda o corpo humano para a sua cura, para encontrar a doença e para encontrar um remédio para curá-lo, um tratamento específico para um determinado tipo de situação grave que esteja ocorrendo na pessoa. Mas a própria medicina tem várias especialidades. Tem a pediatria, tem que vai fazer um tratamento psiquiátrico, né, vai trabalhar a psique humana, as pessoas com transtornos mentais, enfim. Então, tem um especialista do joelho, especialista de pessoas que estão passando por câncer, de repente um tipo específico de câncer. A própria medicina é um exemplo. Então, tem várias especialidades. Então, a ciência foi algo que já séculos depois que surgiu a filosofia, começou a ter o seu vigor, a sua força, como validação daquilo que nós chamamos de conhecimento. Bom, mas antes de existir ciência, existir filosofia, já existia um tipo de saber, vamos dizer assim, um tipo de contato do humano com a tentativa de explicar o mundo. E como se chamava esse tipo de narrativa? São os mitos, né? Então, a aula de hoje, eu quero tratar com vocês a respeito de mitologia, né? Ou seja, a respeito dos mitos, o que significa mito. Em primeiro momento, nós podemos traduzir mito como relatos imaginários. Então, ela vai estar no aspecto da imaginação. O mito também está muito próximo do sonho, né? Mas, em vez de ser um sonho da pessoa, ou seja, o sonho que provavelmente o Hugo teve hoje, o Arícia, o André Luiz, ou seja, o sonho pessoal, é um sonho da coletividade. Como assim um sonho da coletividade? O mito, ele é uma narrativa, ou várias narrativas, uma história fantástica, que vai tratar sobre o significado das relações, a, a explicação da criação do mundo, do fim do mundo, provavelmente o apocalipse, a explicação dos valores éticos, morais, dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, os mitos, ela é importante para criar laços entre as pessoas, e ela vai criar um sistema de crença, ou seja, em quem devo acreditar para que possa fundamentar o meu sentido no mundo, ou seja, como que surgiu o universo e como que o universo possa deixar de existir. Hoje, a ciência busca essas respostas. Então, temos teoria do Big Bang, da explosão,
temos um conhecimento que haverá um dado momento na física, né, que o Sol irá explodir, vai chegar um momento que o Sol vai explodir e isso vai sugar tudo aquilo que está ao redor e vai virar um buraco negro. Isso daqui a alguns bilhões de anos. Então, esse planeta que nós estamos aqui pisando, um dia vai deixar de existir. Então, cientificamente, já sabemos disso. Agora, o que vai ser da humanidade? Pode ser que os seres humanos consigam, antes desse acontecimento, sair do planeta, ir para um outro planeta e levar toda a sua espécie para continuar vivendo. É isso provavelmente o desafio da humanidade. Que ela sabe que esse planeta, devido à explosão do Sol, mas isso daqui bilhões de anos, então está longe da gente ver isso. Então, o que a gente está passando é uma pandemia que já nos assusta. Mas imagine que esse Sol, que está diante de você agora, nessa manhã, irá deixar de existir um dia, vai explodir e virar um buraco negro. Só que essa resposta nós sabemos pela ciência. A mitologia, essa narrativa imaginária, já buscava elementos de entender como que surgiu o mundo e como que o mundo pode deixar de existir. Ou seja, já existia na mente humana, em diferentes povos, seja indígena, seja povos asiáticos, na China, no Japão, seja na própria Europa. Então, o mito, diferente da filosofia, a filosofia nasceu na Grécia Antiga, nasceu em Atenas. Ou podemos também falar, o budismo nasceu na Índia, o taoísmo nasceu na China, enfim, o shintoísmo nasceu no Japão, o judaísmo e o cristianismo nasceu no Oriente Médio, enfim, as religiões, né, sabedorias que advêm da espiritualidade. Nasceram cada um em contextos distintos, mas os mitos, obviamente cada cultura tem suas mitologias, mas toda cultura não tem uma civilização que não tenha uma narrativa mítica, ou seja, uma narrativa fantástica. O que é uma narrativa fantástica? É uma narrativa que fantasias, né? Entende o fantástico no sentido de fantasia. Não é fantástico no sentido uau, necessariamente. Pode ser também. Então, e mesmo que hoje nós tenhamos filosofia e ciência, ou seja, que está muito mais próximo da razão, está muito mais próximo de uma lógica, e a mitologia está muito mais próximo de uma fantasia, de algo irracional, porque numa mitologia nós temos seres que não são seres humanos, que falam, que se comunicam, então as árvores, os animais de modo geral, seja lá o gato, o cachorro, o coelho, até as coisas, objetos, né, os livros, de repente, a mesa, enfim, o relógio, as coisas podem também ter voz, pode ter alma. Isso a gente pode lembrar, por exemplo, na narrativa da Alice no País das Maravilhas. Então ela cai na toca do coelho e de repente tudo está falando, parece um sonho. Como assim? Tudo aquilo ali tem uma vida. Né? A xícara fala, o coelho fala, a lua comunica com ela. Então todos os seres que estão ao redor dela são seres que das quais comunica algo a respeito do ser, da vida e da morte, enfim, da aventura que ela vai trilhar, aquela jornada que ela entrou. Então, tem um caráter meio do sonho, né? Parece que ela está num sonho, parece que ela está numa viagem lúdica, imaginária. Isso é a forma do mito, né? Dos mitos de modo geral. O mito, ela tem essa conotação simbólica. Então, é importante de ter em mente que o mito, ele anda lado a lado com o símbolo. Havendo qualquer dúvida, pessoal, pode ligar o microfone ou perguntar no chat. Então, o mito está muito próximo do símbolo. O que é o símbolo? O símbolo nós podemos caracterizar como uma espécie de uma senha, uma espécie de uma chave que dá acesso ao obscuro da vida. Vamos lá. O mito, a palavra mito, ela está muito próximo do mistério. Então, o mistério do que? Da vida, da morte, consequentemente. Então, se nós abríssemos o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? O que significa Gênesis? Significa origem. E o último livro da Bíblia é como chama? Apocalipse. E o que significa Apocalipse? Significa o fim, né? Então, existe a criação e a história da destruição.
esses elementos já é míticos, já é mitológico, já é simbólico. Então, o que está escrito no Gênesis e o que está escrito, por exemplo, no Apocalipse da Bíblia, o que é a Bíblia? O livro dos livros, né? Então, o que está descrito na origem do universo e no fim do universo, nesse livro chamado Bíblia, ou seja, no Gênesis, a criação, como que é a criação? Deus disse, e aí as coisas começam a serem feitas a partir do que Deus falou, Deus pronunciou, está lá no início do Gênesis. E de repente ele cria Adão, aí ele percebe que Adão está muito sozinho, então, a partir da costela dele, para significar companheira, né? Tá do lado, não fez nem em cima nem do pé. Nem da cabeça nem do pé, ou seja, nem em cima nem embaixo, é do lado, né? Então, fez a companheira chamada Eva. Só que vem uma serpente, a serpente fala. Como assim? Mas no dia a dia, nenhuma cobra fala. Mas lá na Bíblia, no Gênesis, um animal que não é humano fala. E o pior, ela fala maliciosamente. Ela fala algo que é contra o próprio Criador. Porque aquela serpente lá, alguém ali a fez, né? Quem fez aquela cobra? Provavelmente foi Deus. Deus diz, está lá no. Então tem uma contradição. O supremo bem, o Deus, aquele que representa a, a potência benéfica de todos os seres, aquele que deu a vida, e que da qual numa das criaturas que ele fez possibilitou o mal, né? Possibilitou falar com a Eva e a Eva falar com Adão de comer um fruto proibido. Mas que diabo é esse, né? Olha, modo de dizer, né? Que se faz um jardim do Éden, que se faz um paraíso, que coloca no meio desse bosque, desse lugar paradisíaco, idílico, maravilhoso, parece um sonho, né? E que coloca algo que não possa ser comido. E o ser humano vai lá e come, né? Aí nasce o pecado, a ideia de o pecado é tudo aquilo que desrespeita a ordem divina, desrespeita aquilo que Deus disse para não ser feito. Então, observe bem que toda a narrativa que eu acabei de contar, que vocês já conheciam desde crianças, né? Seja você evangélico, católico, espírita, ou tradições da Umbanda, do Candomblé, todos nós conhecemos porque é a narrativa que contribuiu a fundar o Ocidente. Então, o Ocidente, nós chamamos de. O que é o Ocidente? Essa cultura ocidental, da Europa para cá, né, para a Europa, pegando um pedaço da África, da América Latina, Estados Unidos, isso nós chamamos de Ocidente. Então, quem ajudou a fundamentar o Ocidente foi a religião judaico-cristã, o judaísmo, o cristianismo, ou seja, o livro, a Bíblia e a filosofia grega. São essas duas estruturas que fez forjar aquilo que chamamos de Ocidente. Então, nós temos de um lado a religião, junto com ela as mitologias, eu vou explicar por que a mitologia está presente na religião, e a própria filosofia, e consequentemente a ciência, né? Isso fez fundamental aquilo que chamamos de Ocidente. Então, nós temos uma herança, né? Tendo em vista que nós tivemos aí uma influência europeia durante o período da colonização e até hoje nós temos aí uma relação com esse conhecimento advindo do contexto judaico-cristão e Grécia Antiga. Mas retomemos lá. Essa narrativa que eu acabei de contar, do Gênesis, de dois seres que são considerados nossos ancestrais, né? Os pais da humanidade, Adão e Eva. Depois eles têm dois filhos, Caim e Abel. Ambos têm toda uma briga. Caim mata Abel. Enfim, não sei como vocês compreendem essa narrativa. Normalmente, os líderes religiosos, aqueles que pregam a mensagem que está escrito lá no Gênesis, tem uma divergência. Não todos, né, mas muitos narram para os seus fiéis na igreja, ou seja, enfim, na igreja evangélica ou católica, como se fosse um fato, né? Dá a entender que parece que aquilo aconteceu, tal qual está escrito lá. Mas para quem estuda mitologia, para quem que estuda, tem uma área chamada mitologia comparada, ou seja, pegar diferentes narrativas de povos diferentes,
ou seja, de culturas distintas, ou seja, pega um mito, como eu acabei de colocar, que é ali do Oriente Médio. Aí você pega um mito, de repente, do Yorubá, da Nigéria, na África. Pega um mito da Macedônia, um mito da própria Grécia, né? Tem os Zeus, que é diferente, tem a Ilíada, a Odisseia, a história de Hércules, Afrodite, e tem vários deuses, não é apenas um deus, né? Tem, e deusas também. Deusas e deuses brigando entre eles, parecem seres humanos, né? Mas são seres humanos com superpoderes. Aí você pega, de repente, os super-heróis do cinema. Então, parece que tem algo em comum. Então, todos os mitos estão falando de heróis. Então, é outro ponto importante. Todos os mitos falam de protagonistas, né? O que é os heróis? Ou heroínas? Exatamente, Wagner. Não deveria ficar sozinho. Ou heróis ou heroínas, protagonistas. Então, todos os mitos têm essa estrutura de falar de personagens principais, de modelos de vida. Mas não quero ainda deixar abrir mão aqui de falar do Gênesis e do Apocalipse. Então, segurem aqui comigo. De modo geral, quando a gente escutou desde a infância e até hoje, e pessoas já idosas, tem que aquela história é real. Ou seja, aconteceu daquele jeito. Realmente, é como se aquilo que está escrito no Gênesis e no Apocalipse, da destruição, que o sol vai cair em cima do planeta e não sei o quê, parece que aquilo é um fato, né? Vai acontecer ou vai acontecer daquela maneira. E me desculpem se você acredita assim. Na verdade, aquilo é simbólico. É simbólico. O que significa simbólico? Ela tem uma metáfora. Ela não é literal, ou seja, não é tal qual aquilo aconteceu. Então, metáfora não é sinônimo de mentira, não é sinônimo de falsidade. Então, mito, mesmo que ele não fale como as coisas realmente aconteceu, bom, não é que realmente existiu Adão e Eva. Não é que realmente apareceu uma cobra falando para esse casal. Não é isso, não é que isso de fato aconteceu. Então, não aconteceu daquele modo. Mas o fato de não ter acontecido daquela maneira não significa que ali existe uma verdade. Mas não é uma verdade do fato narrado. É uma verdade simbólica. Ou seja, existe um sentido querendo a ser comunicado para aquela cultura que teve essa criação imaginária com aquela narrativa que tem uma conotação religiosa. Tá ficando claro, pessoal? É como você acordar de um sonho. Então você sonhou, de repente, seja lá, você teve um sonho. Tem pessoas que têm sonhos visionários, né, de previsão, tem uma certa, dependendo do contato espiritual da pessoa, a gente fala que é médium, né, tem uma mediunidade, né, ou seja, ela consegue ela tem um caminho médio, ou seja, ela media a relação dela com o espiritual, né, seja com a divindade, com o universo, enfim. Isso vai ter, seja qual nome for dado, né, enfim. De repente ela tem um sonho e ela acorda, mas não significa que aquilo que ela sonhou é tal qual vai acontecer ou aconteceu. É simplesmente o sonho querendo comunicar um sentido, ela comunicar um significado. Então, o sonho, ela não é um fato, né? Quando a gente estava sonhando, ela tem algo simbólico. A gente acorda. É lógico que nem tudo que nós sonhamos é realmente algo que pode trazer um determinado significado para a vida. Tem sonhos, enfim. Mas determinados sonhos podem nos criar um impacto de uma maneira que a gente nunca esquece dele. E tem pessoas que sempre sonham algo recorrente. De tempos em tempos, aquele sonho volta. Isso é de pessoa para pessoa. E nós temos hoje uma especialidade chamada psicólogos, psicanalistas, tem várias linhas, mas principalmente os psicanalistas ou os psicólogos de uma linha chamada psicologia analítica, eles vão ter muito cuidado de olhar os sonhos. E para entender os sonhos, você tem que entender a pessoa, entender de onde ela veio, como foi a formação educacional dela, os pais dela, ou seja, tem que entender toda a ancestralidade dela, o bairro que ela nasceu, enfim, as condições financeiras dessa pessoa, os possíveis objetivos de vida dela, se ela, o que ela quer ser,
qual a atuação que ela quer realizar no mundo, ou se ela está em crise com isso, os relacionamentos que ela teve, enfim, tudo isso para entender melhor os sonhos. Então, hoje nós temos psicólogos, por exemplo, psicanalistas, tentando ajudar os seus pacientes na clínica, numa terapia, alguém com depressão, com ansiedade, e de repente os sonhos dela pode ser uma cura para aquilo que ela está passando. Os sonhos dela pode comunicar algo simbólico, algo significativo para a existência dela. Então, o sonho não é que é algo que realmente aconteceu. Ela está sonhando, ela está na cama, ou está no sofá, enfim. Normalmente dorme na cama. E ela não saiu dali. Mas algo dentro dela não está lá, somente na cama. Algo dentro dela está nesse lugar misterioso. E esse lugar misterioso, chamado sonho, pode captar algo simbólico da existência. E se ela entender isso, se ela souber interpretar esses sonhos que ela vai vivendo, então qual é o primeiro passo dela? Sentar e escrever. Ter um diário, de repente. Ter um caderno. Então, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, vou escrever aqui para vocês, e Jung, que fundou psicologia analítica, deixa eu escrever aqui. Então, ambos tiveram uma preocupação de que os seus pacientes pudessem ter um caderno, escrever seus sonhos. Eles próprios fizeram isso. Tanto Freud e Jung passaram a vida inteira escrevendo os próprios sonhos. Então, sonho, para a gente entender o mito como sonho, o sonho é um mito individual. Então, quando você, Micaele, Lavínia, Thaís, Thalia, Gabriela, enfim, quando você sonha, é como você estivesse estando em contato com o seu mito pessoal, seu mito individual. Então, cada um de nós tem uma jornada a ser trilhada, tem uma jornada a ser percorrida. Todos nós somos convidados pela vida a se tornar heróis e heroínas. Então, quando falamos de heróis e heroínas, são apenas modelos míticos, né? Então, Jesus, Buda, os orixás, Ogum e Iemanjá, ou super-heróis do cinema, Superman, a Tempestade do X-Men, a Mulher Maravilha, o Batman, enfim. Então, observe bem que o cinema trabalha isso hoje. A arte, tem o Neo do Matrix, tem a saga do Senhor dos Anéis, o Harry Potter, enfim. O cinema, então, até hoje, o mito está presente em nossa vida. Aí alguém chama o Jair Bolsonaro de mito, né? É interessante isso. Se ele é mito ou não, é outra história, né? Olha o mito aí. Então, a palavra mito quer conotar isso. Essa capacidade de transmitir algum modelo de heroicidade, um modelo de herói, de heroína. Então, todos os mitos sempre têm esses modelos de vida. E volta a repetir, quando fala mito, não é mentira, né? Mito não é, por mais que ela tenha uma relação com a imaginação, com esse caráter fantasioso, mas ela sempre está trazendo uma verdade do mistério. E essa verdade do mistério, a gente só apreende por meio simbólico, por uma maneira, de uma maneira, digamos, estou tentando achar outras palavras para ficar claro para vocês. De uma maneira que traga uma espécie de metáfora, né? Vou pegar uns livros aqui. Tem um autor que estudou mitologia de todos os continentes, né? De povos aborígenes da Austrália, da Grécia Antiga, de Roma, judaico-cristão, a Bíblia, enfim, mitos indígenas. Ele primeiro teve contato com cultura indígena. Então, esse autor chamado Joseph Campbell, né? E ele escreveu As Máscaras de Deus. Então, tem vários livros das Máscaras de Deus. Aqui, mitologia primitiva. Então, aqui ele vai falar de povos que viviam em tribos, ou vivem em tribos, né? Povos indígenas, as primeiras civilizações na África. E é um calhamaço, né? Tem aqui mitologia oriental. Ele vai falar de taoísmo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, ou seja, culturas do Oriente, da China, da Índia, do Japão, Tailândia, enfim.
Máscaras de Deus, o mesmo título, mas é mitologia do Oriente. Aqui, mitologia do Ocidente. Aí é cristianismo. Aqui, ó, a história que eu estava contando para vocês, né? Olha a capa, né? Acho que vocês sabem de que está tratando essa capa, né? A árvore, o fruto proibido, a serpente no meio, Adão e Eva, certo? Então, é mitologia ocidental, ou seja, o que fundou o Ocidente foi esse mito. Adão e Eva, máscaras de Deus. E aí, outro livro, Mitologia Criativa, que vai tratar das mitologias presentes na arte, no cinema, na literatura, no teatro. Máscaras de Deus. O que significa máscara? Máscara, nesse sentido que o autor quer colocar, Joseph Campbell, todas as culturas falaram de Deus. Todas. E o problema das religiões, né, do religioso, é que se o cara é católico ou cristão, e o outro é evangélico, e também é cristão, começa uma briga, né? Não, mas eu entendo Deus assim. O pastor me falou que Deus é assim. Aí o católico, não, mas Deus aí se for entrar no aspecto da Maria, né? Não, mas Maria é santa, e não, Maria não é santa, ela é uma mulher qualquer, enfim. Aí começa, vocês adoram santos, aí, não, a cultura grega, os Zeus, Afrodite, esse monte de deuses, essa cultura que eles chamam de politeísmo, né? O que é politeísmo? Tem vários deuses. Não, isso é pagão, isso é uma cultura pagã, isso é uma cultura, tá errado. Quando os padres vieram para cá, quando começou a colonização dos indígenas, os jesuítas vieram para cá, os europeus, né, os espanhóis e os portugueses para as Américas, e os ingleses lá para o norte, né, para o Canadá e Estados Unidos. Eles trouxeram junto os padres. E os padres começaram a pegar os indígenas e os negros africanos que estavam sendo escravizados e começaram a jogar o catolicismo e o cristianismo, né? E falaram que a sua religião, a sua religiosidade está errada, é coisa do demônio. Então, esse é o problema, né? Então, todas as religiões têm seus mitos. Só que os líderes dos seus grupos, muitas vezes, sem compreender a sabedoria da outra religião, julgava que a outra religião era puro demônio, era puro paganismo, estava totalmente errado. Então, até hoje nós temos esse conflito. Se um católico muito entregue, fanático, vou dizer assim, né, fundamentalista, vai conversar com o espírita, não quer nem conversa. Não, tá errado, você conversa com o espírito. E nesse caso aqui, nós temos que abrir digamos, um parênteses, né? Então, nossa aula aqui, o nosso intuito aqui é evitar juízos, é evitar dizer qual mito é verdadeiro, qual religião é mais verdadeira do que não existe. Aqui na nossa aula não tem essa perspectiva. Então, nós estamos aqui pensando de uma maneira que todos os mitos podem nos trazer uma face de Deus. Quando o autor diz isso, né, as máscaras de Deus, ele quer dizer o seguinte: nenhuma religião, nenhum discurso, nenhum mito consegue esgotar por si mesmo quem é Deus. O Deus, ele próprio é um mistério, né? Então, é esse o ponto que nós estamos colocando, né? Mistério. E não só Deus é um mistério, ele é um mistério maior, porque tudo indica que ele é o criador. Deus ou os deuses, enfim. Não importa se é monoteísmo, né? Monoteísmo, um Deus. Politeísmo, vários deuses. Panteísmo, natureza é Deus, ou seja, tudo é Deus. Enfim, então aqui para vocês entenderem, né? Então tem religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, acredita num Deus separado da criatura, separado da sua obra. Existe o politeísmo, como é a cultura grega, a Grécia Antiga, tem Zeus, e tem vários deuses. Então aí, e não só a Grécia Antiga, mas outras culturas que têm essa concepção de várias divindades. E o panteísmo, nós temos, por exemplo, o filósofo Spinoza, na modernidade, por volta aí do século XVI, XVII,
ele vai acreditar que a natureza, tudo é Deus. Ou seja, eu tenho uma parte divina dentro de mim, a Laura Elias tem, a Letícia Lima tem, o André Luiz tem, a Lavínia, enfim, cada um de nós tem uma parte divina dentro de nós. Isso é para o panteísmo, né? Então, observe bem, temos três concepções clássicas, né? Tem outras, tem outras nomes também para outros tipos de religiosidade, mas eu quero falar dessas três. Então, até aqui ficou claro, pessoal? Então, para quem estuda mitologia, o Joseph Campbell compreende, então, que todas as mitologias têm uma face de Deus, mas não completa. Uma face, um pequeno perfil. Nós nunca vamos esgotar quem é de fato Deus. Caso ele exista também, porque tem essa questão, né? Então, para encerrar essa aula aqui, a gente está chegando ao próximo do fim, é interessante compreender o seguinte: havia duas pessoas conversando. Havia um ateu. Quem é o ateu? O ateu é aquele que nega a existência de Deus. E existia o teísta. O que é o teísta, né? Vou escrever aqui para vocês. Teísmo é aquele que acredita em Deus. Porque teísmo vem de teos. Teos é Deus. E o ateísmo, né, o fato de ter esse A, né, é negar a Deus. Deus não existe, né? Então, entendeu, né? Teísmo e ateísmo. Então, havia um ateu que não acredita em Deus, obviamente, e um teísta, seja lá um muçulmano, um católico, evangélico, não importa, que acredita em Deus. Os dois estão conversando e o ateu fala pro teísta: ó, Deus é uma mentira. Todas essas religiões aí são loucura humana, é uma invenção da cabeça. Deus é uma necessidade infantil nossa de ter o amparo. A gente é um ser desamparado, a gente tem um vazio, a gente não consegue responder esse vazio existencial, a gente tem medo da morte, a morte acaba com tudo, é o fim de tudo mesmo, e essa ideia de vida após a morte é mentira. Então, Deus é uma mentira social, uma mentira é, da elite, do Estado, uma mentira das religiões que estão no poder, enfim. O ateu entende Deus uma mentira da humanidade, para responder a um vazio existencial nosso, como se Deus fosse uma criação com uma necessidade de amparo. Aí o teísta fala: não, na minha religião, aí, seja qual for a religião dele, Deus é assim, Deus é assado, e ele vai se fundamentar com o seu livro, que ele acredita. Se ele é judeu, ele vai pegar a Torá. Se ele é católico ou evangélico, ele vai pegar os evangelhos, né? Se ele é muçulmano, ele vai pegar o Alcorão. E aí, enfim, cada cultura, tradição religiosa tem seus livros sagrados. Então não pensem vocês que a Bíblia é o único livro sagrado. Ele é um livro sagrado devido ao nosso contexto cultural judaico-cristão. Mas se fôssemos de um país como Líbano, a Síria, a Arábia Saudita, com certeza seria o Alcorão. Se fôssemos da Índia, budismo, seria provavelmente os sutras, né? Então tem vários livros, né? O, e esse teísta, essa pessoa que acredita nessa religião, ele vai entrar em confronto com a outra religião, como eu estava falando antes. Então é uma briga sem fim. Aí chega o Joseph Campbell, né? Ele que conta a história. O Joseph Campbell chega para o teísta e chega para o ateu. Olha, Deus não é nenhuma mentira, como pensa o ateu, e Deus também não é como um fato que está escrito no livro sagrado, seja qual for. Deus é uma metáfora. Deus não é um fato e nem uma mentira, é uma metáfora. Tá ficando claro? A gente nunca vai compreendê-lo de fato quem ele é na sua totalidade. Então, alguém que é fanático, fundamentalista, ele se arroga ter encontrado a verdade absoluta. Só que a nossa razão, a nossa consciência, não dá conta de lidar com todo o mistério. Sempre tem algo que a gente ignora. Então a gente tem, imagine que nossa consciência é uma ilha. A consciência é a luz da razão.
É uma ilha. E ao redor dela é um oceano de ignorância. É um oceano de mistério. Nós desconhecemos, meus caros, o próprio universo. Nós não sabemos se nesse universo, porque a gente não sabe se tem outros universos. Há hipóteses de cientistas, de físicos, que podemos estar vivendo no multiverso. Ou seja, o universo pressupõe um único universo, né? Um único espaço. Multiverso são vários espaços paralelos. Olha que nó na cabeça. Então, independentemente disso, a gente não tem ideia se é a nossa Via Láctea, se os outros planetas, que a gente não consegue acessar, não consegue mandar um foguete para lá. São bilhões de anos de viagem em luz, né? Então, assim, não temos um recurso tecnológico para fazer uma viagem tão longa que demoraria gerações para chegar lá. E a gente não sabe se existem seres vivos com uma inteligência similar ou superior à nossa. Não sabemos. Não temos conhecimento disso. Nós não sabemos se existem seres com inteligência superior ou similar à nossa em outro planeta. Se nos outros planetas tem vida, vida inteligente, civilização. E a gente quer achar que conhece Deus totalmente, na sua totalidade. Então, a mitologia é importante para valorizar todas as religiões e não colocar uma superior à outra. Então, a mitologia foi, antes de existir filosofia e ciência, a mitologia foi o ponto inicial para nós entendermos que existe um mistério. Mas não significa que a gente vai compreender totalmente o mistério. A gente vai entender que existe um mistério. E a gente entende o mistério nessa maneira lúdica. Por isso que ela é associada ao sonho. A gente dorme normalmente à noite, né? E a noite é o quê? É escuro. A noite é onde as luzes estão apagadas. A noite normalmente é onde a gente normalmente nós temos medos, né? Onde acontecem os nossos fantasmas, acontece a nossa solidão, a nossa e algumas pessoas têm suas crises de pânico. A noite é um lugar muito simbólico, né? É um momento muito simbólico. É diferente do dia. Você acorda de dia, você está tudo iluminado, parece estar mais seguro. Mas à noite não. À noite você tem medo de alguém entrar na sua casa, de roubá-los. Então a noite é um momento muito simbólico, vamos dizer assim. É onde nós estamos muito vulneráveis, né? Com nossos fantasmas nossos fantasmas interiores. E é interessante que quando a gente dorme, acontece aquilo que nós chamamos de sonho. Então, é mais ou menos isso. O mito, ele acontece nesse escuro do mistério. Então, por mais que estejamos de dia agora, né? Nós estamos aí 9h22, né, nesse dia da quinta-feira, dia 27 de maio. Então, nós estamos de dia. Mas, além desse dia, existe uma outra camada obscura, né? Existe uma camada do mistério. Essa camada do mistério é a camada da espiritualidade, é a camada do inconsciente. O inconsciente, os psicólogos estudam muito isso, né? Então, o inconsciente é a matéria dos mitos, né? Os mitos estão falando do nosso inconsciente, da psique humana. Então, todos os mitos, né, as faces de Deus, aqui as máscaras de Deus, todos os mitos falam de bem e mal. Então, o herói é aquele que normalmente faz parte do bem e que precisa derrotar o mal. Pessoal, estou lendo o que vocês comentaram. Levi comenta, não tem pessoa que diz que Deus do cristianismo também é a natureza? Ô, Levi, eu desconheço. Para o cristianismo, Deus, né, é a Santíssima Trindade. Tem, na teologia, os teólogos, né? Os teólogos estudam a revelação de Deus através da Bíblia, né? Então, Deus é separado da natureza. Deus é o Criador, né? Então, para o cristão, para o judeu, para os muçulmanos, Deus é único e ele não está misturado na criatura.
Mas teve um momento histórico que Deus se encarnou como homem para nos salvar. Aí é a figura de Jesus Cristo, né? Então foi o único momento histórico, ele pode vir de novo, né, para a narrativa cristã. Então Jesus foi esse único momento histórico que Deus se fez como natureza, e natureza humana. Fora isso, não. Então, pode ser que alguns cristãos, aí no Brasil a gente tem muito sincretismo religioso, essa mistura, né? Então a pessoa vai na igreja católica, mas ela tem um pé no espiritismo, então ela vai lá e conversa com as pessoas médiumas que incorporam espíritos. No outro dia ela está no pé no terreiro, na Umbanda, do Candomblé. Então, Brasil é um exemplo disso. O Brasil é uma cultura totalmente mixaginada, ela é tudo misturada. Então, a própria pessoa pode se misturar. Então, aí, se for uma adesão pessoal, é outra história. Aí ela vai no rito de ayahuasca, toma ayahuasca, e ela tem. Ayahuasca é um exemplo disso. Não sei se você já ouviu falar de ayahuasca. Então, ayahuasca, as pessoas que. Vou até escrever aqui ayahuasca, só um instante. Escrever aqui ayahuasca, que é o Santo Daime, né? O ayahuasca foi descoberto, é uma bebida de um. Ela vem faz um chá e foi descoberto para culturas indígenas, né? Então, os indígenas que fazem esse rito, né? Os xamãs, o xamã é um líder da tribo, né? É o líder religioso, é o curandeiro, é o pajé, ele é o professor, ele é o sábio ali da comunidade, o xamã, né? Então, várias culturas têm um xamã, não só os indígenas, né? Na Ásia também tem, na Sibéria, na Rússia, enfim. Então, descobriu a ayahuasca, que é essa bebida, esse chá, e hoje as pessoas que não são indígenas, né, os brancos, os negros também, estão usando isso nos terreiros e ou no Santo Daime. E é interessante que as pessoas, eu nunca experimentei, mas várias pessoas quem nunca experimentou e tem que ter muito cuidado, tem que conhecer bem o espaço, tem que ter, porque é algo que você vai lidar internamente. E isso é interessante que vai chegar ao ponto que queria falar com vocês. Então, a ayahuasca, esse rito, esse momento dessa cerimônia, a pessoa passa várias horas, normalmente 4 horas, ou até mais, meditando, tomando chá e faz uma limpeza interna. Então, e o que a pessoa lida com ali, com esse rito? Ela vai lidar com os seus fantasmas, os seus demônios. Ela vai lidar com tudo aquilo que ela viveu de forma traumática. E é interessante que cada um tem um impacto pessoal. E muitas dessas pessoas falam que vê monstros, vê, digamos, demônios, né? Mas depois ela consegue ver uma luz, ela consegue ver algo divino, ela consegue ver algo que se aproxima de uma face de Deus, vamos dizer assim, né? Parece que. Então, observe bem, isso lembra o quê? Lembra o Moisés lá na Bíblia conversando com Deus na sarça ardente, né? E que recebe os mandamentos, o decálogo, né? Adorar a Deus, honrar pai e mãe, enfim, fala que o Moisés conversou com Deus na montanha do Monte Sinai, na sarça ardente, e recebe os 10 mandamentos e tem que levar ali para todo o povo da qual ele faz parte. E hoje a gente tem como herança, já aprende na catequese, quem é católico, quem é evangélico aprende com seu pastor, enfim, com sua comunidade, aprende na família. Olha como isso permanece. Mas isso é simbólico. Será que de fato Moisés foi lá e conversou com Deus? Ele conversou com Deus. Isso significa que ele teve uma experiência mística, né? O místico é a experiência do mistério, de uma maneira simbólica. Só que para quem vive o místico, para quem vive essa experiência que chamamos de místico, de simbólico, ela viveu uma experiência luminosa. Uma experiência luminosa significa uma experiência, é como se ela de fato viveu uma experiência com Deus, ou com os espíritos, sei lá, o que for, né? E por mais que ela fale para os outros nunca vão entender a experiência que ela teve, porque os outros estão ouvindo apenas. Os outros não viveram o que ela realmente vivenciou. Então, o Joseph Campbell, ele vai ter contato com pessoas de diferentes religiões que tiveram essa experiência luminosa, essa experiência mística, seja um católico, um evangélico, um indígena, xamã,
seja um pai de santo, uma mãe de santo, um médium do espiritismo, ele considera que todas essas pessoas tiveram contato com a divindade, de alguma maneira. E quando eu falo divindade, esse contato com esse mistério que, de alguma maneira, sonda nós. A gente pode chamar de Deus, mas pode chamar de ser. Num... Deus, por que que a gente fala que Deus é algo que a gente nunca pode compreender totalmente? Porque, no fundo, ele é indefinível. É indefinível. Como que ele se revela lá no Antigo Testamento? Eu sou aquele que sou. Ele não disse eu sou Deus. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. Ele usa o verbo ser. Ser. Esse é o ponto. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Até agora, para mim, tá de boa, professor. Então, para ir concluindo, todas as narrativas mitológicas, seja qual for, judaico-cristã, muçulmana, indígena, na próxima aula a gente vai retomar sobre isso. Está falando dessa dualidade entre o bem e o mal. O cinema trabalha isso. Vou pegar um outro livro e a gente vai concluindo a aula. Esse mesmo autor que eu falei para vocês, Joseph Campbell, ele escreveu esse livro, Herói de Mil Faces. Esse livro, então, ele vai falar de Jesus Cristo, de Moisés, de Buda, do Maomé, de xamãs indígenas, de Exu, de Ogum, enfim, de orixás, né, da cultura do candomblé, da Umbanda. Então ele tem os heróis, o herói de mil faces. Então, todas as mitologias, todas as religiões têm seus heróis. O herói é um modelo de vida. E o herói é aquele que briga com o mal, né? Só que o que tem de simbólico aqui? Nós dizemos que o mal sempre está fora, né? Está externo a nós. O mito quer dizer também, pessoal, que o bem, aquilo que chamamos de bem e mal, ou Deus e diabo, vamos colocar. Entendo essas palavras sempre de maneira simbólica. Eu não sou catequista, né? Eu não sou padre nem pastor. Então, ok, nós estamos numa aula de filosofia, e tudo que eu estou dizendo, quando eu falo de Deus e diabo, eu estou falando de uma maneira simbólica, né? Então, Deus representa o suprassumo do bem e o diabo, o mal. Simbolicamente, o Joseph Campbell, estudioso de mitologia, ele vai compreender, não só ele, vários outros estudiosos, o bem e o mal faz parte de nós. Está dentro de cada um de vocês. É meio estranho isso, né? Nós somos capazes de crueldade, de maldade, nós somos capazes de matar alguém por prazer, de repente. Nós somos capazes de fazer bullying com o outro, né? Fazer bullying, de fazer piada, de só para fazer a pessoa se sentir inferior, só para a gente se sentir superior a ela. A gente tem inveja dos outros. Nós temos ciúmes das pessoas que a gente gosta, a gente quer possuí-las como se fosse meu. E não, você não pode falar com ela, não, não com ele. Você é meu, você é minha. Isso conota uma relação de apego, egoísmo, né? E aí vai nascer o mal. E o herói, então, simbolicamente dizendo, não é aquele que briga com o mal, que necessariamente está fora. O herói aqui é aquele que entra em conflito com o mal dentro de si. Vocês devem lembrar que na passagem, e aí, olha como que as histórias são similares, mitologia comparada, comparar os mitos, né? Siddhartha Gautama é um ser de 500 anos antes de Cristo, da Índia, e ele vai para a floresta com 29 anos. Aos 36 anos, 35, ele, ele passa por uma experiência de tentação muito forte, e ele vê o demônio. Ele vê Maia, né? Ele vê a ilusão da vida, que lhe oferece poder, lhe oferece mulheres bonitas, lhe oferece, enfim, tudo aquilo que ele pode sentir de prazeroso, de poderoso,
E ele evita. Ele evita cair em tentação e ele consegue a iluminação, que significa Buda. Então, Buda é o ser iluminado. Jesus, ele ficou 40 dias no deserto antes de ser crucificado. Lá ele também passou por tentações. Ficou 40 dias no deserto. O que é um deserto? É um lugar que você não fala com ninguém, você não tem nem celular, pessoal. Imagina, a gente tá achando foda ficar na pandemia, né? Imagina você ficar num lugar sem celular, sem internet, sem ninguém para conversar. E, assim, você não tá com comida, você vai ter que se virar. No deserto não tem comida nem água. Você se vira para achar isso aí. Se vira. Se vira. É viver com o mínimo. E Jesus passou por isso. E teve tentação, ele viu o demônio, né? Você pode ser o rei do universo, você, enfim, pode ter tudo. Desafia ele várias coisas. E ele, então, o que isso é simbólico, né? O que esses heróis aí estão significando? Eles são heróis, né? São modelos, e são modelos que a gente criou adoradores, né? Criou seguidores, né? Por que o mito é um sonho? Qual é o sonho do cristão? O sonho do cristão é viver como Cristo. E o sonho do budista é viver como Buda. Por isso que tem essa, né? Então, eles são modelos existenciais para os seus seguidores. E olha que ponto interessante. Eles lidaram com o mal dentro de si. Esse é o ponto simbólico. Todos nós lidamos com o mal de alguma maneira. Então, mais do que pensar que o mal está fora, o mal está dentro de nós. O que é corrupção? Né? O Bolsonaro foi falar, ó o mito aí, né? O que é corrupção? Corrupção significa um coração partido, né? Um coração dividido. O que significa diabo? Aquele que divide. Olha como as palavras são similares, né? Corrupção e diabo são similares, né? Corrupção, um coração dividido. Ou seja, deu o que Jesus disse, né? Você não pode seguir a mim e nem ao dinheiro. Isso é corrupção. Ou você segue uma vida virtuosa, ou você segue os vícios. Não dá para você ser um cara vicioso, ou seja, ficar preocupado só com poder, prazeres, fama, dinheiro, etc., e querer ser santo. Não dá. Não combina, não casa. Ou é um ou outro. Ou é 880. Ou você é morno, ou você é frio ou é quente. Ser morno não dá. Então, ficar dividido, né, no muro, né, é uma conotação diabólica, né? O diabo é isso, é aquilo que divide. Corrupção é isso, é coração dividido. Você quer ter duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Olha que interessante. E a gente fala, aquela pessoa veio para combater a corrupção. A maior corrupção que nós podemos combater, é lógico que na presidência tem que combater mesmo a corrupção que acontece dentro da política de modo geral. Se ele está combatendo a corrupção, se ele é um modelo de herói, mas voltemos aqui ao nosso ponto. Nós temos que lidar com a corrupção que nós somos vulneráveis a ter ao longo da vida. Nós somos vulneráveis a ter desejos, prazeres que podem ser destrutivos, né? E se é destrutivos, não estou falando que a gente não pode ter prazer e nem desejo, não é nada disso, pessoal. Né? Não estou censurando, não é nada disso. Só que a gente tem que ter um ponto cuidadoso para isso não ser destrutivo. Tem que achar um ponto de harmonia. E os heróis, né, encontrar esse equilíbrio de viver a vida de uma maneira que não seja destruído por aquilo que tanto desejam. Vou parar por aqui para não roubar muito tempo, né? Então, na próxima aula eu vou falar dessa jornada do herói. Então, o ponto de partida é quem é o herói. Então, os mitos falam dos heróis porque, no fundo, dentro da nossa mente, nós queremos também viver uma vida heróica. O que é viver uma vida heróica? Uma vida de protagonismo. E ser protagonista é diferente de ser espectador. A gente vai ver isso na próxima aula. Espectador é ver a vida dos outros passar. De repente, na tela do Instagram, na tela da rede social, do TikTok. Você pode até ver, não tem problema nenhum. Mas ficar preso a isso, você está deixando de viver a própria existência.
Então, o herói, o protagonista, é aquele que lida com a aventura de existir, com as suas dores e alegrias. É ele que tem que se tornar alguém que vai viver uma vida única. Ninguém pode viver a sua vida. Somente você pode viver a própria existência. Então, é esse o nosso desafio. Seja qual modelo que você tem em mente, você não pode viver a vida do modelo que você segue. Você pode tentar tê-lo como modelo, como referência, mas a sua vida você traz, você trilha com o seu próprio caminho, com os recursos que você tem, com protagonismo, ou seja, de uma maneira que você possa ser realmente o, o atuante da própria história. É você mesmo que vai escrever o livro da sua vida. Isso significa o herói. É ele próprio que escreve o livro da própria existência. É você o autor da própria narrativa, da história que você está trilhando. Ninguém vai escrever a história da sua vida. Se você esperar alguém escrever a história da sua existência, você está abrindo mão de viver a sua vida de forma protagonística, né? De viver a vida de uma forma única, de ser protagonista de si mesmo. Você está vivendo a vida como espectador. Os outros estão escrevendo o roteiro da sua existência. Não espere ninguém escrever o roteiro para si. Escreva você mesmo aquilo que você pretende viver como experiência que possa lhe dar sentido existencial. Então você tem a vida toda para isso. E óbvio, quanto mais contato com diferentes mitos, tudo bem você ter a sua religião, seja qual for, mas não abre mão de você conhecer outros heróis, né? Outros modelos que de repente pode casar muito bem, acrescentar de positivo na sua experiência dessa relação entre o bem e o mal que habita dentro de você, né? Que você de repente sente uma raiva e queria agredir alguém, mas como eu posso transformar essa energia numa forma mais sábia, de uma maneira mais madura? É isso que o herói faz. O herói faz uma jornada para o desenvolvimento psíquico, para um desenvolvimento da maturidade de si mesmo. Bom, até aqui, pessoal, tudo bem? Vou roubar o tempo de você, já deu a hora, né? Alguma pergunta? Vou escrevendo presente aí, né? E eu não vou entrar no grupo, vocês ofereceram entrar no grupo do WhatsApp, eu não vou entrar, sabe, pessoal? De repente vocês querem falar coisas pessoais de vocês, né? De repente até, sei lá, assuntos pessoais, eu acho que pode ser, como fala, invasivo da minha parte estar lá dentro, né? Então, acho que não me cabe, né? É bom vocês Não, terem seu professor, que momento. isso. A gente tem um grupo só pra gente ficar fofocando lá. O do senhor é só pro senhor entrar lá e interagir com a gente. Ah, bacana, Entendeu? bacana. É, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, qualquer coisa, pessoal. De todo modo, eu agradeço o convite. É que eu não sou muito fã de grupo, já participo de todos os grupos que eu tenho que participar do meu trabalho, né? Mas eu deixo o WhatsApp, caso alguma coisa urgente, né? Mas já tomou, vocês têm meu e-mail, né? E é isso, pessoal. Me comuniquem, por favor, o que vocês decidiram. Alguém me fale por WhatsApp, se vocês querem aula toda semana ou a cada 15 dias, aulas ao vivo, ok? Alguém me fale, vocês decidem lá no grupo de vocês e me falem, alguém me comunique no WhatsApp, combinado? Beleza? Vou escrever no presente aí, pessoal, para vocês poderem. Professor Não Chat. sei. Ah, tá. Ah, eu ativei aqui, não sei, deu um problema aqui, eu ativei. Vocês conseguem escrever presente? Maravilha. Então, o Hugo ou o Wagner, né, estava falando, um de vocês dois, outra pessoa, tanto faz, me comunique no WhatsApp o que vocês decidiram, beleza? Se vocês querem aula a cada 15 dias ou toda semana, como tivemos hoje, semana passada, ao vivo. Pessoal, então tá combinado. Então, toda semana, né, pessoal? É isso que está decidido. Então, combinado, então, semana que vem, a gente se reencontra aqui
E é isso, qualquer situação, qualquer novidade, eu vou colocando lá na nossa sala virtual. Um forte abraço, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.